meu nome é Sami e nesse vídeo vou apresentar sobre o projeto Automação e Controle do pH de um reator aeróbico embatelado. Como orientadores, tive o professor Adilson, o professor Celso, o professor Raimundo e a professora Rebeca. Os processos químicos industriais são projetados para transformar matérias-primas em produtos de alto valor comercial, utilizando os reatores químicos que realizam reações em escala industrial. A automação desses processos, incluindo o uso de dispositivos como o Arduino, tem como foco melhorar o controle e a eficiência, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Estudos anteriores mostraram a eficácia do Arduino na automação de reatores, oferecendo uma solução de baixo custo e alta sensibilidade para monitoramento e controle de parâmetros críticos, como pH e temperatura. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é desenvolver um sistema automatizado para um reator aeróbico em batelada que utilize o Arduino para monitorar e controlar o pH. Nesse diagrama, a gente consegue ver o circuito do sistema. Então, a gente tem o Arduino Uno. Esse primeiro potenciômetro representa o sensor de pH, e esse segundo representa o potenciômetro que será responsável para regular a bomba de recirculação, representada por essa daqui. Nele, a gente tem um sistema para controle dele, por meio de um transistor, um diodo e um resistor. Nessa protoboard, a gente tem duas bombas que serão responsáveis por controlar o pH, sendo uma para transferir ácido e outra para transferir base, de acordo com o pH da substância. Essa protoboard será representada por, tá representando uma ponte H L298N. Esse sensor aqui de temperatura está representando o sensor de temperatura DS18B20. Essa protoboard, pequena protoboard, está representando o módulo SD para armazenamento de dados, e esse display para visualizar o pH e temperatura em tempo real. A metodologia utilizada incluiu a programação da placa Arduino Uno para controlar os sensores de pH e temperatura, bem como as bombas que foram citadas. O sistema foi configurado com 3 bombas, 2 peristálticas para adição de ácido e base e uma centrífuga para recirculação. As bombas peristálticas foram alimentadas por meio de uma corrente contínua de 12 volts e controladas conforme necessário, enquanto a bomba centrífuga teve sua vazão ajustada por um potenciômetro. O comando das bombas foi realizado utilizando o drive L298N. Como mencionado, é uma ponte H. O sensor de pH empregado foi o pH4502C e o sensor de temperatura foi o DS18B20, ambos integrados ao Arduino para leitura e controle automático. Além disso, foi utilizado um módulo de cartão SD para armazenamento de dados, permitindo gravações em tempo real. A aplicação da metodologia permitiu obter dados significativos no sistema de controle de pH, com destaque para a eficiência das bombas, a precisão dos sensores e o sucesso no armazenamento e aquisição de dados. Foram inicialmente encontrados problemas de armazenamento do código, que foram resolvido em 60% do uso da memória. As bombas peristálticas foram calibradas, relacionando o seu tempo de funcionamento e o volume transferido, resultando na seguinte equação: y igual a 699,59x mais 0,094, com a linearidade de 0,9993. Por meio dessa fórmula, será possível aumentar sua eficiência durante o uso, enquanto na bomba centrífuga foi controlado adequadamente por um potenciômetro. O sensor de pH foi calibrado para garantir medições precisas. Por meio de soluções tampões, foi possível relacionar o seu valor de pH com a tensão encontrada, criando a seguinte equação, que é y igual a menos 5,8241x mais 21,959, com a linearidade de 0,9998, criando assim uma equação que será utilizada para a leitura do pH no sistema. Para suporte, foram modelados e impressos em 3D 2 objetos. Esse primeiro, que servirá para suportar as mangueiras de entrada e saída de substâncias no bocal do reator, e o próximo para suporte dos sensores de temperatura e pH na etapa de leitura. Além disso, o sistema de armazenamento registrou leitura de pH e temperatura com sucesso, permitindo a análise em softwares como Excel e Orange. Os resultados obtidos confirmam a viabilidade dos equipamentos para a automação do reator aeróbico em batelada, demonstrando a eficácia do sistema em monitorar e controlar parâmetros críticos, como pH e temperatura. A integração bem-sucedida do Arduino com bombas, sensores e o sistema de armazenamento de dados reflete o potencial da automação em processos químicos industriais, oferecendo uma solução acessível e eficiente para o controle e monitoramento de reações em escala industrial. Muito obrigado.